Você consegue imaginar como é viver isolado do mundo? É difícil conceber a ideia, né? Mas há mais de 60 anos, muitas pessoas viveram essa realidade na capital amazonense. Elas eram portadoras de hanseníase e naquela época, onde hoje é o Hospital Geraldo da Rocha, foram isoladas nos pavilhões do leprosário, que hoje conhecemos como bairro Colônia Antônio Aleixo. Uma doença silenciosa, mas que hoje já tem cura. Muitas pessoas foram separadas das famílias ainda quando eram crianças. A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Microbacterium leprae, ou bacilo de Hansen, tendo sido identificada no ano de 1873 pelo cientista Armauer Hansen. As mãos podem apresentar com garras ou ferimentos. Os olhos podem não fechar. Também pode acontecer a queda dos cílios. O nariz pode desabar, pode ter rugas acentuadas. As orelhas podem estar modificadas. As sobrancelhas podem parcialmente desaparecer. O pé pode ficar paralisado e com lesões tipo úlceras recorrentes. Através de um decreto presidencial, a Lei Federal 11.520 garantiu que pessoas submetidas ao isolamento forçado passaram a ter direito a uma pensão de um salário mínimo e meio. Até 1986, uma lei recomendava a internação desses pacientes em locais chamados, à época, de leprosal. Mais de 2.000 pessoas são portadoras de hanseníase no Amazonas. Desde 1982, o Estado paga essa pensão no valor de um salário mínimo, a qual eles se mantêm. Porém, mesmo com os reajustes dos salários, eles não foram contemplados e há 15 meses espero que o governo regularize o aumento. A maior parte dessas pessoas vivem sozinhos, sem esposas ou filhos. 95% dos portadores têm mais de 60 anos e estão na terceira idade. Francisco das Chagas da Silva, de 66 anos, fala do descaso do governo com esses homens que carregam nas costas as marcas de uma vida sozinha. Ele foi acometido da enfermidade ainda criança, aos 11 anos, no município de Eirunepé. E, em nome de todos, ele pede um olhar especial do governo. Seu Francisco, então, vocês estão há 15 meses sem receber esse reajuste, um reajuste que vocês têm direito em relação a esse benefício que o Estado do Amazonas paga para vocês. Certo. Realmente nós estamos desde 2020 que nós não recebemos esse reajuste. Nós já estamos recebendo o reajuste de 2019, que é no valor de R$ 988. Em 2020, o salário mínimo passou para R$ 1.045. Hoje ele está R$ 1.100. Então, quer dizer que tem um ano que o salário é de 998, passou para 1.045, então nós temos R$ 47 atrasado durante 12 meses, né? E esse ano nós já temos R$ 55 atrasado há 3 meses aí. Então, somando tudo, dá 15 meses de atraso que o governador não paga para nós. Então, eu estou fazendo um apelo para o governador para que ele pague a nosso reajuste, porque é um direito nosso. É um direito nosso de nós receber esse benefício. Isso aí foi fechado, essa parceria com todos os governos de todo o estado do estado brasileiro. De todos os 27 estados do Brasil, todos os governadores pagam esse valor para as pessoas portadoras de hanseníase. Eu estou fazendo essa reportagem aqui, não é só no meu nome, não, é no nome de todas as pessoas portadoras de hanseníase do estado do Amazonas, que são na faixa etária de mais de 2.000 pessoas. De todos os municípios do estado do Amazonas, tem pessoas portadoras de hanseníase. E recebe esse benefício? E recebe esse benefício, exatamente. E agora não teve reajuste? Realmente, desde 2020 que ele não paga o reajuste. Então, eu estou fazendo esse apelo para o governador para que ele pague, ele cumpra essa responsabilidade dele, porque antes dele ser eleito, ele sabia que ele ia pagar esse valor para todas as pessoas que morassem no estado do Amazonas. E ele não está cumprindo com a parte dele, a responsabilidade dele. Antes de 2019, vocês recebiam, quando teve aumento do salário, recebiam certinho? Tudo certinho. Todos os governadores que entraram no estado do Amazonas, eles pagavam o valor certinho. Então começou a desandar depois que o Wilson Lima assumiu? Depois que o Wilson Lima assumiu. Então eu estou fazendo um apelo para ele, para que ele pague o nosso reajuste sem problema nenhum.
porque, na verdade, é um direito da gente. Até no Estatuto do Idoso, das pessoas com deficiência, e o Estatuto do Idoso e das pessoas com deficiência, lá no Estatuto está marcado. Bem-estar para as pessoas de idade, pessoas mais de 60 anos, pessoas com deficiência. Só que na prática, esse estatuto só faz falar, mas na prática não funciona. Então, é uma coisa que me revolta muito essa parte do Estatuto do Idoso, das pessoas com deficiência, não funcionar. Porque se funcionasse, talvez o governador não tivesse feito isso, fazer isso aí. Então, eu estou fazendo um apelo para o governador e fazendo para o Ministério Público também, para ele ver nossa ação. Porque eu tenho certeza que o governador ouvir essa reportagem, ele não vai nem se importar. Porque ele não se importa com outras coisas de mais responsabilidade que ele tem a fazer. Então ele não vai nem se importar. Então eu faço um apelo para o Ministério Público rever essa parte. Entrar com ação contra o governador pelos nossos direitos. Os direitos que nós temos de receber esse reajuste. Seu Francisco, a grande maioria de vocês, por exemplo, vocês 4, vocês são pessoas que vivem sozinhos, moram sozinhos, pagam seus aluguéis, compram seus medicamentos, a própria alimentação, e vocês tiram desse dinheiro. Desse dinheiro, na verdade. Qualquer R$50, R$30 que ele não reajusta, faz falta. Olha, todos nós que somos portadores de rancenia, a nossa despesa é dobrada. A nossa despesa é dobrada pelo fato de muitas vezes nós não poder fazer as coisas. Nós somos obrigados a pagar as pessoas para fazer as coisas, às vezes comprar alguma coisa que nós estamos precisando de alimentação. E todas as pessoas que vão fazer as coisas para a gente, ele não vai fazer de graça, ele vai fazer por pagamento. Então isso aí, todas as nossas despesas das pessoas portadoras de rancenia, principalmente pessoas que têm problema de deficiência, é trombada, o valor da despesa é trombada. E a grande maioria de vocês ficou com sequelas e tem uma certa deficiência. O senhor é um desses, né, que mostrou pra gente que teve a perna amputada. Na verdade, tem pessoas com mais deficiência do que eu. Muitas pessoas. 95% das pessoas com portador de rancenias, como se diz o outro, 95% deles, todos eles têm sequelas muito, muito fortes. Então isso aí é uma coisa que é por esse motivo que nós temos uma despesa muito trombada por esse motivo, né? Então eu agradeço muito vocês de ter vindo aqui fazer essa reportagem comigo e eu chego com conhecimento do governador e do Ministério Público também para que ele tenha conhecimento disso aí, porque muitas vezes os nossos deputados, eles só percuram a gente quando é época de eleição para ganhar voto, nossos votos. Depois eles são o nosso representante, né? Os deputados são o nosso representante para representar o povo do estado dele. Mas, na verdade, eles só se interessam para fazer isso e publicar essas coisas que é até falsa na época de eleição. Depois que ganha a eleição, que é diplomado, mano, vira as costas e pronto, e acabou. Então você vê que fica rolando várias coisas aí, várias impunidades, e eles não estão nem aí. Então eu exijo que o governador pague o nosso reajuste do nosso salário, né? Se ele pagar o nosso reajuste, parabéns para ele. Se ele não pagar, eu vou entrar com ação, eu vou fazer de tudo para entrar com ação judicial contra ele, porque isso aí é um direito nosso. E eu estou falando isso, que nem eu já falei, em nome de todas as pessoas portadoras de rancenia do estado do Amazonas. E cobram esse reajuste do salário, né? Reajuste do salário. E que ele não fale mais durante o período que ele for governador. Ainda os 2 anos de mandato dele, ele paga o nosso reajuste, porque a gente vai cobrar dele. Porque é um direito da gente. A gente não está pedindo favor do governador. Só lembrando que tudo antes estava ok. Agora, na gestão de Wilson Lima... Nunca entrou um governador para fazer um papel desse, de não pagar o nosso reajuste, porque até todos os governadores têm conhecimento da nossa necessidade, né? Todos os governadores têm conhecimento da nossa necessidade. Então, nenhum governador no estado do Amazonas entrou para fazer um papel desse. E ele está fazendo. Eu não sei por que o motivo que ele deveria se profissionar e falar por que não estava pagando para a gente. Porque nós merecemos. Nós votamos no governador, no Wilson Lima, para melhorar o estado do Amazonas. Mesmo que não tivesse votado, é um direito que vocês têm. É um direito, exatamente. A gente ajudou ainda, todos como se diz, a eleger ele. Os governadores de outros estados pagam esse benefício para os portadores de rancenias. Exatamente. Então, nada do que mais justo de que quando o salário aumentar, reajustar também esse valor, reajustar, né? Também, até porque não pode pagar um salário mínimo, menos de um salário mínimo.
A lei, ela é proibido qualquer um órgão público pagar um mínimo de um salário para qualquer funcionário, para qualquer pessoa que seja. Certo. É proibido isso aí. E ele sabe disso aí, né? Ele sabe. Tá. Se ele não se liga nisso aí, é porque ele não quer, ele não está com interesse. Eu acho que uma coisa que o governador Wilson Lima, a gente votou no Wilson Lima, ele ganhou centenas de votos do estado do Amazonas para se eleger e ia melhorar o estado do Amazonas. Mas o estado do Amazonas hoje se encontra numa prioridade pior do mundo. Eu acho que de todos os estados é o pior que está a situação financeira, é o estado do Amazonas. Então eu lamento muito a situação do Wilson Lima. E eu peço para que ele cumpra a responsabilidade dele de pagar o que ele deve. Porque é um crime ele dever para as pessoas doentes, pessoas aleijadas, e não pagar o que ele está devendo, né? Eu acho um crime uma coisa dessa. Que nem eu acho que o Ministério Público, chegar ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público também vai entrar com ação, porque é crime um negócio desse. Até porque, que nem eu já falei, o nosso estatuto não está, como se diz o outro, funcionando. O Estatuto do Idoso, pessoas com deficiência, não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, eu tenho certeza que o governador não faria isso. Alex, eu quero fazer um pedido a vocês para que vocês entrem realmente pedindo os deputados e pedindo ao governador para que ele pague o nosso reajuste. E se for possível, até a Defensoria Pública, o Ministério Público, para que ele pague o nosso reajuste, porque é uma coisa que nós precisamos muito desse dinheiro, nós precisamos muito desses valores, porque nós somos pessoas de idade, somos pessoas deficientes, nós somos pessoas que temos as nossas despesas drobadas pela ser uma pessoa deficiente, muitas vezes nós não podemos fazer alguma coisa e temos que pagar para fazer. E todo mundo, as pessoas que fazem as coisas para as pessoas, eles não vão fazer de graça, porque nem os parentes da gente fazem nada para a gente de graça. Então eu faço um apelo aí do governador para que ele pague o nosso reajuste de 2020 e agora de 2021. São 15 meses de atraso que nós temos aí na mão do governador. Governador, se pressione e faça o seu papel de governador. Cumpra a sua responsabilidade de pagar o que o senhor deve, porque isso é uma obrigação do senhor. O senhor está sendo eleito pelo povo do Amazonas para beneficiar o povo do Amazonas e fazer o povo do Amazonas viver feliz. Não para viver o povo do Amazonas maltratado, revoltado com a sua administração, a má administração que o senhor tem. A enfermidade fez com que tivesse que amputar a perna esquerda em 1982. As mãos e os dedos atrofiaram. Luiz Vicente Lira, de 68 anos, também reforça o pedido ao governo. Cumpra com o dever dele, também ajude nós, que nem eu já falei, que a gente paga aluguel, paga gente para cuidar da gente. Já somos deficientes, todos nós, como vocês estão vendo aqui. Não é só nós aqui, como todos nossos amigos, espero que seja resolvido o nosso caso. Que muitas vezes a gente depende de comprar remédio, outras coisas, e a gente depende disso aí, ajudar a gente. Pedro, Francisco, Vicente, Manuel sabem muito bem o que é um preconceito. Na verdade, o preconceito, ele existe hoje, muitas vezes até pela formalidade da pessoa. A pessoa fica com defeito nas mãos, fica com defeito nos pés, e quando as pessoas vê esses defeitos nas pessoas, então aí ele já sabe que a pessoa é doente de Hanseníase. E muitas pessoas têm preconceito sobre isso aí. Porque o preconceito ele existiu desde quando a doença surgiu no mundo. O preconceito existe também. Só que hoje o preconceito está mais fraco do que antes. Porque na época que eu adoeci, o preconceito matava as pessoas. Eu vi muitas pessoas morrer, como se diz o outro, tomar veneno para morrer por causa do preconceito, que era demais. Sabia que ia ser rejeitado. Até porque eu fui uma das pessoas que eu fui rejeitada até pela minha própria família. Eu fui morar sozinho na costa de uma praia. Eu tinha 11 anos de idade. Só que a minha fé em Deus é tão forte que hoje eu estou vivo contando essa história e agradecendo muito a Deus. Agradecendo muito a Deus. E hoje eu tenho assim uma ideia que eu podia representar o povo portador de Hanseníase.
Porque eu já tive no Acre com muitos representantes do Morran, que são pessoas são representantes das pessoas com raucenias. Então eu tinha muita vontade de ser um representante do povo das pessoas portadoras de raucenia, porque eu tenho certeza que se eu fosse um representante do povo da classe das pessoas que são portadores de raucenias, as coisas eram diferentes. Era diferente, porque eu não deixava passar não. Eu ia cobrar de quem estivesse devendo. Eu não ia me calar de maneira alguma. Então o preconceito ele existe hoje pela sequela que as pessoas ficam no corpo. Em todo canto você vai encontrar um preconceito. As pessoas que andam, que eu já andei muito assim dos outros estados, e eu sempre aqui e acolá eu me topava com pessoas que tinham preconceito. E hoje mesmo, até aqui, onde eu moro, porque aqui se você andar aqui na colônia Antônio Aleixo, você vai encontrar muitas pessoas portadoras de raucenia, porque aqui moram muitas pessoas portadoras de raucenias. Então você vai encontrar algumas pessoas que convivem aqui com a gente, moram aqui perto da gente, mas assim mesmo ainda tem preconceito, você entendeu? Exatamente isso. Juntos caminham há muito tempo com as mesmas dores, um amigo do outro, pois sabem que precisam viver e esquecer um passado que até hoje assombra muita gente, mesmo que hoje a hanseníase tenha a cura. Na frente da estância onde moram, ficam ali boa parte do tempo e se despedem da nossa equipe.